Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui de bolo, decoração de bolo aqui no canal da Doces da Carol Cakes. Vou estar decorando um bolinho com vocês. Eu tenho aqui um bolo de 20 centímetros, ficou por 10 de altura, 2 camadas de mousse de maracujá e um recheio de brigadeiro preto tradicional. A minha massa é de baunilha. Eu bati o meu chantilly num ponto bem firme, que ele tem que ficar, chantilly bem gelado, tá bom? Coloquei um pouquinho de pó para merengue, para dar mais estabilidade pro nosso chantilly. E também coloquei 2 colheres de sopa cheia de leite em pó ninho, né? Então, tô mostrando para vocês o ponto, né, que eu tinha batido o chantilly, fica bem duro. E vou acrescentar a olho mesmo o leite condensado para estar hidratando, né, esse chantilly e ele ficar bem cremoso, bem lisinho, né, na hora que formos espatular. Então vocês podem ver que eu boto a olho, não tem uma quantidade certa. Vocês colocam um pouquinho, mexem bem. Se ainda tiver poroso, muito duro, vocês vão acrescentando mais um pouquinho de leite condensado, tá bom? Até vocês chegar num ponto dele tá lisinho, cremoso, porém ainda tem que estar firme, não pode estar molengo caindo da colher, tá bom? Vocês mexem bem, porque ao mexer também muito, se mexer demais, ele já dá uma amolecida. Entendeu? Ele já vai perdendo o ponto dele, então cuidado para não acrescentar muito leite condensado e ficar batendo demais. Você só mexe, né, ao ponto do leite condensado se misturar mesmo, né, e deixar de ficar poroso, para poder ficar mais lisinho. E eu vou mostrar para vocês a textura lisinha que ele fica. Só acrescentando leite condensado aos poucos, tá vendo? Bem lisinho, bem cremoso. Ainda está, ó, com a consistência correta, não caiu da colher, ainda tá firme. Então, vocês tentem fazer em casa assim, tá bom? Eu utilizei leite condensado, mas vocês podem estar utilizando também creme de leite, água gelada, leite também integral. Eu gosto mais de usar leite condensado, que dá um sabor a mais. Eu peguei um saquinho, esses saquinhos de festa mesmo, para embalar doces. Eu viro ele na diagonal e corto a pontinha também diagonal, tá vendo? Assim, eu compro os saquinhos às vezes com 50 unidades, entendeu? E é descartável, eu uso e jogo fora. Não tenho aquele trabalho de ficar lavando o saco de confeitar e tendo que secar, entendeu? Para poder colocar o chantilly de novo. Saquinhos assim, como é descartável, eu vou usando ele, né? E vou jogando fora. Quando é um bolo muito colorido, eu tinjo o chantilly, né? De várias cores e vou colocando nos saquinhos separados. Isso facilita muito. Não preciso ficar lavando para poder utilizar de novo. E aí é só vocês colocarem um chantilly ali dentro, né? Apertar ele um pouquinho para sair o ar, né? Vocês fazem um teste só para ver se vai sair direitinho, que é bom tirar todo o ar de dentro do saquinho. E aí vocês encostam o bico no bolo, com a sua mão parada você vai pressionar e vai rodar a bailarina, você não precisa mexer a mão. Você vai ficar pressionando o chantilly para ele sair, né? E vai rodar somente a bailarina. Tá legal? E mantém cada camada de chantilly bem perto uma da outra, para não ficar nenhum buraquinho aparecendo no bolo no fundo, porque isso pode causar bolha de ar. Tá bom? Às vezes, quando você for alisar ou transportar um bolo, aquele espacinho do bolo que não foi depositado o chantilly, ele pode acontecer uma bolha de ar, que é ele tipo estourar assim e ficar aparecendo aquele fundo do bolo, porque ele tava sem chantilly.
eu não fiz a pré-camada, como vocês podem ver aí, como é um bolo liso, né? E também não vai ser transportado para muito longe, eu não fiz a pré-camada. Vocês podem ver também que não tá soltando muito farelo do bolo. Então, eu apliquei diretamente o chantilly no saco de confeitar no bolo. E daqui a pouco eu vou espatular. Um pertinho do outro, para ficar bem uniforme. Quando chegar aí na quina, como vocês estão vendo, eu também aplico bem o chantininho para depois a gente conseguir retirar a sobra e fazer uma quina perfeita, né? Uma quina mais retinha, sem deixar arredondado. E também uma dica aqui para vocês também não fazerem um buraco no saco muito pequeno, senão na hora de depositar o chantilly no bolo, vai sair aquelas camadas bem mais finas de chantilly. E aí, dependendo para onde a pessoa for levar o bolo, dependendo da estrutura do seu bolo, da estrutura do chantininho, do recheio também, se não ficar no ponto certo, pode acontecer do chantilly rachar. Então, não coloca menos demais chantilly e também não coloca muito, tá bom? Coloca assim razoável, porque quando a gente espatular o bolo, a espátula ele vai retirar um pouquinho do excesso, tá bom? Então não se preocupe em ficar exagerado, que não vai ficar, que quando você espatular ele vai sair um pouquinho, o excesso de chantilly. E aí vamos pro topo. O bolinho que minha cliente me mandou de inspiração, ele é liso na lateral, ele não tem trabalho de espátula, né, com desenho nem nada, só em cima que tem essa espiral que eu fiz com a espátula, né, do bolo mesmo. E, gente, me perdoem que não mostrou, eu achei que tava gravando, mas não mostrou eu espatulando o bolo, né, depois que eu tinha depositado o chantilly. Não gravou, então pulou essa parte, tá bom? Só tá mostrando agora eu fazendo a espiral em cima do bolo, que eu acho muito lindo até essa espiral, mas eu tive um pouco de dificuldade, como vocês vão ver, às vezes um simples detalhe dá um pouquinho de trabalho, tá bom? Nem sempre você consegue fazer de primeira. Isso acontece com a maioria, não se preocupem. Se der errado, vocês alisam o topo e refaz. Se vocês alisar demais o topo, a esquina vão descer. Vocês vão ver que a esquina vão descer e eu vou ter que dar uma alisada de novo na lateral. Tá bom? Vocês repetem o processo de alisamento na lateral, acertam a quina novamente e tenta fazer a espiral de novo, tá bom? E vai dar certo, como deu comigo. É só ter um pouco de paciência, tá bom? Não ter pressa e fazer direitinho que vocês vão conseguir. Para fazer a espiral em cima, vocês vão ver aonde terminou a espátula, né? Ó, eu espatulei e aí vou parar. Nesse lugar que eu parei, ele vai ter uma marcação, entendeu? Da onde eu parei de espatular. E aí eu vou pegar a minha espátula de bolo
né, aquela aqui de alumínio, essa daí que eu peguei agora. E tá vendo que da onde eu parei de espatular, eu começo a refazer as minhas quinas bem direitinho e vou raspando a espátula, né, na outra para tirar o excesso de chantilly. Se possível, vocês podem pegar um pedaço de papel ou um pano umedecido e ir limpando a espátula de alumínio ou a outra que você tiver num pano úmido ou no papel, que aí vai deixar seu chantilly mais lisinho, tá bom? No topo. Mas como eu fiz a espiral em cima, não me preocupei em deixar tão lisinho a parte de cima. E aí, ó, eu vou refazer de novo, se eu não me engano, é a segunda ou terceira vez que eu tô refazendo a espiral em cima, que não tava ficando do jeito que eu queria. Tava ficando torto e tal, e eu refiz. É só vocês pararem a espátula no topo do bolo e girar também somente a bailarina e empurrando a espátula pro centro até chegar no meio. Eu acelerei um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Agora eu vou estar pintando o nosso bolo com pó decoração ouro rosé. Me perdoe, não é ouro rosé, se eu não me engano, eu acho que é rosé gold. É isso, é rosé gold, tá bom? A pedido da minha cliente, eu tô usando, para diluir o pó, eu tô usando solução de álcool cereal. Eu coloco o pozinho, né, o pó decoração rosé gold no potinho. Logo em seguida eu acrescento um pouquinho do álcool cereal e só isso. É só misturar os dois, o álcool e o pó, dar uma mexidinha. E aí eu acerto ele na minha bombinha. Essas bombinhas custam bem baratinho, gente. É uns R$20 essas bombinhas para poder pintar o bolo, tá bom? E ali eu tô fazendo um teste para vocês verem. Eu uso o canudinho. Toda vez que eu for usar o álcool de cereal, eu uso o canudinho, tá bom? Agora, se for glitter ou se quiser um pó mais sem diluir, né, ficar mais aberto a cor, eu tiro esse caninho que vem na bombinha, boto só o pó ou o glitter e viro a bombinha de cabeça para baixo e vou aplicando. Tá vendo que assim como tá com álcool, eu tô usando ele da maneira correta, né? Que é de cima para baixo. Mas se vocês forem colocar o glitter puro, aí tira o canudinho e vira a bombinha de cabeça para baixo, ao contrário do que eu tô mostrando aí para vocês. E esse bolo de inspiração que a cliente me mandou era para pintar só pegando na beiradinha, né, da lateral do bolo e no centro. Aí pinto o centro todo e a lateral só um pouquinho na parte de cima, na borda. E aí esse trabalho eu fiz muito devagarzinho, tá, gente? É porque eu acelerei o vídeo para não ficar muito longo para vocês. Eu acelerei, mas é um trabalho de formiguinha. Vocês têm que pintar com cuidado para poder não ficar espirrar pó pra tudo quanto é lado, né? Senão não vai ficar na marcação direitinho. Eu passei ali um pouquinho, como vocês viram, avançou um pouquinho para a parte de baixo, mas não dá para reparar tanto. E depois de fazer isso, de pintar o bolo, eu pego um paninho seco ou úmido, tá bom? E limpo a bordinha do meu prato, né, que ficou suja de pó. Esse trabalho todo é de formiguinha, tá, gente? Demora um pouquinho mesmo para limpar o prato, né? Ainda mais quando o álcool de cereal com pó ele seca. Então vocês têm que ter uma paciência para limpar o prato e limpar devagar. Agora vamos partir para o topo de bolo, que a minha cliente também escolheu, com a letra do nome dela, e ela quis algumas flores, né? Eu optei pelas flores de papel.
Eu dei essa ideia para ela de ser flores de papel, porque na foto que ela me mandou era flores naturais. Então ela me pegou esse bolo comigo no sábado, mas ela só ia comemorar no domingo, que era a data realmente do aniversário dela. Então eu coloquei o topo. Nessa hora eu fico muito indecisa para escolher, né, a posição que vai ficar cada item do topo, né? Mas normal, para a gente fazer um trabalho bem bonito, né? Porque depois que aplica, se tirar, vai estragar toda a decoração, todo o trabalho que a gente teve de alisar, de fazer a esquina, de aplicar o pó, entendeu? Lembrando que quando é pó, gente, se borrar o bolo onde tem o pó, decoração, o pó vai sair, vai aparecer o fundo branco do nosso chantininho, entendeu? Qualquer bolo que for pintado com qualquer pó ou glitter, se borrar, se encostar um dedo, qualquer coisa, vai aparecer o fundo branco do bolo ou o fundo de qualquer outro chantininho que você for tingir, tá bom? Então, bolo com pó, decoração e glitter tem que ter muito cuidado para não encostar no bolo. E eu achei a coisa mais linda esse bolo, gente. Ficou muito delicado. Olha como ele ficou tão lindinho. O chantininho cremoso, perfeito, bem lisinho. Essa arte do topo também dá uma vida pro bolo. Vocês que às vezes não querem gastar com topo, mas é uma opção, assim, que é a cereja do bolo. Realmente, ele dá uma outra vida pro bolo. Então, investe, entendeu? Porque vale a pena. Vocês investindo em um topo elaborado, vocês vão estar também ajudando o meu trabalho a ficar com mais vida, a ficar mais bonito do que já fica. Então, espero que vocês gostem. Deixem o seu like, se inscreva no meu canal se ainda não é um inscrito. Se não me segue na página do Instagram ou do Facebook, é @docesdacarolcakes. E eu espero muito que vocês gostem. Deixe o seu like aí e me segue no Instagram. Um beijo, até o próximo vídeo.